Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos em mais essa transmissão do Grupo Espírita Abrigo de Luz, essa transmissão ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram. Então, enquanto as pessoas estão conectando ainda, eu vou aproveitar para dar um aviso. Então, lembrando que o site do Grupo Espírita Abrigo de Luz é o geabrigodeluz.org.br. Então, relembrando, GE ou GE, como algumas pessoas gostam de dizer, abrigodeluz.org.br. Quero aproveitar também para dar um aviso que agora, desde a semana passada, o Grupo Espírita Abrigo de Luz também tem uma página no YouTube. A gente vai estar trabalhando aí para atualizar o site logo, para colocar o link na página do YouTube. Então é só procurar no YouTube por Grupo Espírita Abrigo de Luz. Vocês vão achar os vídeos que nós vamos começar a postar. A princípio, são os vídeos das palestras aqui de terça-feira. E o ano que vem a gente está com os outros planos aí, a gente vai anunciando no decorrer do tempo. Bom, então, como eu gosto sempre de fazer, eu vou pedir que todos que estão conectando aqui, tanto pelo Instagram, pelo Facebook, apesar de temos aqui as pessoas que estão ao vivo no centro também, que compareceram aqui, a gente já fez uma pequena abertura, mas eu vou pedir para todos nós fazermos uma abertura novamente, já que estamos com toda a audiência agora, com as pessoas que estão na transmissão ao vivo. Então eu vou pedir que todos agora nesse momento possam fechar seus olhos, buscar respirar bem tranquilamente, buscar serenar o coração, deixar toda aquela preocupação, toda aquela correria do dia a dia, da nossa vida material, das preocupações que nós temos, deixar de lado. Possamos nos concentrar no que nós viemos buscar aqui hoje, uma palavra amiga, num lenitivo, uma palavra que possa nos ajudar a passar pelos desafios da vida. E vamos nesse momento aproveitando para sentir a presença do nosso mentor amigo, do nosso mentor individual, do nosso anjo da guarda, esse ser que nos ama muito, está sempre ao nosso lado. Vamos sentir também a presença dos nossos espíritos protetores, que estão sempre ao nosso lado, e que muitas vezes, pela correria do dia a dia, pelas preocupações com a vida material, nós acabamos esquecendo deles. E vamos aproveitar para entrar em conexão com os mentores do trabalho aqui do Grupo Espírita Abrigo de Luz, que possamos entrar em sintonia com esses mentores, que possamos nos sentir tranquilos, serenos, sentindo a presença do Mestre Jesus em nossos corações, e que Ele possa nos trazer muita paz, muita luz e muita serenidade. E quero aproveitar para encerrar pedindo que todos que estão participando, seja aqui ao vivo no centro, seja pela transmissão ao vivo no Instagram e Facebook, tanto os encarnados como desencarnados, possam encontrar o que vieram buscar. E assim, quando nós nos sentimos bem, podemos abrir nossos olhos, sentir essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade. O tema de hoje, então, ele está no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o tema que eu escolhi hoje é o muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com um trecho do Evangelho de São Mateus. Então, o Evangelho de São Mateus, capítulo 22, versículo 1 a 14, a parábola do festim de núpcias. Então começa assim:
Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Mandou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram ir. Enviou de novo outros servos com este recado aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para seu campo, outro foi fazer os seus negócios. Outros, porém, agarraram os servos, maltrataram-os e os mataram. O rei ficou irado, enviou seu exército, destruiu os assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: o banquete está pronto, mas os convidados não eram dignos. Vão às ruas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? O homem emudeceu. Então disse o rei aos seus servos: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Bom, como todas as parábolas de Jesus, se nós levarmos ao pé da letra, a gente acaba chegando em conclusões bem inocentes. Então, por exemplo, o rei quer casar seu filho e faz de tudo para que a festa esteja repleta de convidados. Os primeiros convidados que ele convida não aceitam ir ao casamento, arrumam várias desculpas, chegando ao cúmulo de maltratar e matar os emissários que o rei mandou, para reforçar o convite. O rei é vingativo. Para quem matou seus emissários, ele se vinga, ele manda matar, ele manda se vingar. E ele é rigoroso com o traje dos convidados que foram na festa. Então, assim, essa é a conclusão que a gente tira, assim, se a gente for tirando conclusões, assim, inocentes, levando ao pé da letra que foi falado. E uma coisa muito interessante, que se a gente for analisar também, vendo dessa forma simplória, é falado de um rei, é falado do casamento, é até mencionado o filho, mas em nenhum momento é mencionado a noiva, né? Então, hoje em dia, até trazendo para os nossos dias de hoje, quando que a gente pensa no casamento, se lembrar da noiva? Sendo que, normalmente, a noiva acaba sendo o destaque do casamento, né? Bom, mas, como todas as parábolas que Jesus passava para a gente, é muito mais profundo que isso. Tem vários ensinamentos que a gente precisa tirar de cada parábola. Então, começando a analisar o que Jesus fala. Então, ele começa falando do reino dos céus. O que é o reino dos céus para a gente? Existe aquela ideia antiga que o reino dos céus é aquele lugar lá em cima, acima das nuvens, povoado por anjos, por seres com asas, com auréolas, tudo branquinho. Tem até um amigo meu que costumava comentar
em palestras que ele fazia, ele falava assim: você acha que depois que você desencarnar, você vai lá para o céu, ficar sentado em nuvem, descansando e tomando suquinho de nuvem? Porque essa é a ideia que todo mundo tem, né, do reino dos céus, da morte ou descansar eternamente. Mas o que nós entendemos pelo reino do céu? O reino do céu não é um lugar circunscrito, não tem uma localização certa. Não é que você vai para algum lugar que você considera como o reino dos céus. O reino dos céus é um estado de espírito. É um estado que que o espírito alcança à medida que evolui. E como é que evolui o espírito? Quando ele consegue se aproximar cada vez mais de Deus. Então já só o começo da parábola já olha a importância que é. Então ele compara esse estado de espírito, de evolução, de se aproximar de Deus, do amor maior do Pai, com um banquete de casamento, uma festa de casamento. Quem que é o rei da parábola? É Deus. Então Jesus vai deixar claro que Deus começou a convidar as pessoas para o reino dos céus. E o filho, a gente pode até dizer que o filho é Jesus, mas assim, o foco da parábola não está no filho, na verdade, é mais entre o rei e os convidados e a atitude dos convidados. Então a parte mais importante que é comparada a festa ao reino dos céus, então é um estado do espírito legal de evolução máxima, e que o rei é Deus. Bom, aí continua dizendo, então ele comenta dos primeiros convidados. Então, a quem Jesus está se referindo isso? Os que tinham sido convidados. É uma referência clara que Jesus faz, os primeiros convidados, aos hebreus. É aquele povo que Moisés libertou do Egito, que eram os escolhidos de Deus, que Moisés levou as leis de Deus até eles. Então Jesus está se referindo aos hebreus. Então o primeiro chamado que Deus fez foi para os hebreus. Quando na parábola diz os enviados do rei, quem são os enviados do rei? São os profetas que Deus enviou antes de Jesus. Então, nesses primeiros convidados, então Deus enviou os profetas para chamar o povo escolhido, que eram os hebreus. E esses primeiros convidados recusaram. Eles simplesmente se recusaram a ir sem dar a menor justificativa, simplesmente totalmente desinteressado. Então Deus enviou os profetas para anunciar a boa nova para os hebreus e simplesmente eles não ouviram, não deram bola. Continuando. Então o rei enviou outros servos para reforçar o convite ao casamento. Então ele falou tudo que tinha preparado no banquete. Então os bois, os novilhos e tudo que estava preparado, tudo de bom para atrair mais as pessoas. Esse segundo convite, então o primeiro foi recusado sem dar motivo. Então as pessoas não ligaram e não quiseram se aproximar de Deus. Esse segundo, ele foi recusado por motivos fúteis. Então alguns falaram que eles iam para o campo, então provavelmente deviam ser os agricultores que queriam arar a terra. Outros queriam cuidar dos seus negócios, então eles colocaram a parte material acima da parte espiritual. Então eles não ouviram o chamado de Deus e deram prioridade para a parte material. E pior ainda, teve alguns que desprezaram o chamado, os servos, os profetas, além de os maltratarem, eles ainda mataram esses profetas.
E aí nessa parte da parábola, Jesus faz uma referência direta aos judeus. Então na época de Jesus tinha os fariseus e os saduceus. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, fanáticos e recusavam os ensinamentos de Jesus. E aí, continuando a parábola, tem a parte que fala que o rei ficou irado, enviou seus exércitos e destruiu os assassinos e queimou a cidade deles. O que Jesus queria passar com isso? Ele queria mostrar para os judeus que tem a lei de ação e reação. Eles podem não querer ouvir a palavra do Evangelho, podem não querer ouvir a Boa Nova, mas aquilo vai ter uma reação. Mais tarde, se eles não ouvirem a Boa Nova, vão sofrer as consequências. Tem algumas citações de Jesus que ele fala, que ele deixa claro isso, que nem, por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 37 a 38, e Lucas, capítulo 13, versículo 34 a 35, que ele menciona: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, e vós não o fizestes? Eis que a vossa casa ficará deserta. Bom, vou fazer uma pequena pausa aqui nesse contexto histórico. Então a gente entendeu o que Jesus quis dizer nessa parte da parábola do festim de núpcias. Foi um recado bem claro para os religiosos da época que não quiseram ouvir o chamado de Deus, o chamado que Jesus estava mostrando, o chamado dos profetas. E nos dias de hoje, será, com tantas religiões que existem hoje, será que mudou muita coisa? Será que nós como religiosos, ou até pessoas de outras religiões, escutam os chamados de Deus? Escutam tudo que Jesus passou para nós, ou até os que os profetas passaram para nós? Me parece que não, porque muitas pessoas, nós mesmos até, muitas vezes nós deixamos o nosso orgulho falar mais alto e não seguimos aqueles ensinamentos que Jesus passou para a gente. Muitas vezes nós nos achamos acima dos outros, melhores que os outros. Bom, então continuando, então o rei na parábola, Deus chamou primeiro os hebreus, que era o povo escolhido, depois chamou os religiosos da época, mas ninguém ouviu o chamado, e por fim, tem essa parte da palavra que ele diz. Então o rei diz: o festim está preparado, mas os que foram chamados para ele não eram dignos. Então ele mandou os servos saírem na rua e convidar todos. Então a todos que não se diziam religiosos ou que não estavam em nenhuma religião foram convidados para ouvir a boa nova de Deus, para seguir o chamado de Deus. Então Deus manda convidar todos para conhecer o reino dos céus, ou seja, para se elevar e poder chegar mais perto de Deus. Então isso mostra para a gente o quê? Que as portas estariam abertas para quem quisesse receber a boa nova de Jesus e entrar no reino dos céus, ou seja, entrar naquele nível de elevação que se aproximasse de Deus. Bom, aí tem a parte que durante a festa, então foram convidadas todas as pessoas, e durante a festa o rei entra e começa a olhar os convidados, e um deles ele vê que ele não está usando a túnica nupcial. E aqui tem várias coisas interessantes para a gente analisar. Então, primeiro ele chega: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem emudeceu. Então é interessante essa questão de falar o homem emudeceu, por quê? Porque ele sabia que ele estava fazendo uma coisa errada. Ele sabia que ele tinha entrado ali de forma errada. E quando ele foi chamado a atenção, ele caiu em si. Então, o
que Jesus quer dizer com essa questão da túnica nupcial? Se nós formos vermos hoje, até hoje, uma festa de casamento, nós temos regras sociais. Então, todo mundo que é convidado para uma festa de casamento, é esperado que tenha uma certa conduta, ou que use um certo tipo de roupa. Então, se a gente chegar numa festa e encontrar alguém que destoe, a gente já vai ver isso claramente. Então, trazendo para a nossa experiência aqui do mundo material. E o que Jesus quis dizer nessa parte da parábola? Que uma pessoa, para ser convidada para o reino dos céus, ou para chegar no reino dos céus, ela tem que estar num nível de evolução moral tão grande, num nível de crescimento tão grande, que ela não vai poder simplesmente chegar lá e falar, não, falar da boca para fora, não, eu já atingi esse nível de evolução, eu já cheguei nesse nível, simplesmente porque quer. Por que isso? Porque nós, enquanto encarnados, nós acreditamos que temos a mania de tentar dissimular as nossas vontades ou o que nós pensamos. Só que não existe segredo para Deus. Deus conhece nosso íntimo. Deus sabe exatamente como cada um de nós é. Então, essa parte aqui da parábola mostra para a gente que é esperado para você chegar no reino dos céus, para você chegar no nível de evolução tão grande que se aproxime de Deus, é esperado que você tenha uma conduta moral extremamente elevada. E se você não tiver essa conduta moral, você não vai poder chegar perto de Deus. Então, eu tenho até aqui uma definição. A túnica nupcial, na verdade, seria também referente às boas intenções, ao que está dentro do coração da pessoa. Então, não adianta você tentar enganar, Deus sabe tudo que tem dentro de você, conhece o interior. Então, continuando aqui, aí para o final, como o rei vê que aquele homem não está vestindo a túnica nupcial, não está de acordo com o que é esperado, com todas as pessoas que deveriam estar lá, ou com todos os espíritos que deveriam estar num grau de evolução tão grande que se aproximassem de Deus, ele chama os empregados e fala: atai-lhe as mãos e os pés e lançá-los nas trevas exteriores, porque ali haverá prantos e ranger de dentes. O que quer dizer essa parte do Evangelho para a gente? Prantos e ranger de dentes. Quer dizer que se você não chegar nesse nível de evolução, você está condenado a viver eternamente no inferno. Você vai para o inferno e nunca mais vai ter salvação. Não é isso que quer dizer. Porque Deus é um Pai misericordioso, Ele ama todos nós, Ele nunca iria condenar alguém do sofrimento eterno, nunca ia mandar alguém para o inferno. O que quer dizer essa frase? Todos nós já tivemos várias encarnações e vamos ter várias outras ainda. Para cada encarnação é feito um planejamento do que nós, espíritos, temos que aprender naquela encarnação. O que acontece muitas vezes é que nós deixamos passar a oportunidade. Nós não aprendemos o que deveríamos aprender. Nós trazemos dívidas de encarnações passadas, nós acabamos não aprendendo o que deveríamos aprender e voltamos com mais dívidas ainda. O que a gente aprende também é que o espírito jamais regride. Ou o espírito evolui ou ele estaciona. E essa questão da prantos e ranger de dentes quer dizer o seguinte: se o espírito não aprende o que é esperado em várias encarnações, vai chegar um momento, todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a opção de escolher o que queremos, temos a opção de seguir o caminho que escolhemos. Só que se chegar um determinado momento que nós repetimos várias vezes as encarnações e não aprendemos, estamos estacionados muito tempo e não conseguimos ir para lugar nenhum,
chega um momento que nós vamos ter que passar por encarnações expiatórias, ou seja, nós vamos ter que aprender de qualquer forma, independente do nosso livre-arbítrio ou não. É a mesma história, claro que hoje ainda inventaram a questão da progressão automática, mas a mesma história de uma escola. Enquanto você não aprende, você vai repetindo de ano até aprender. Vai indo até aprender. Só que chega um certo momento, foi isso que Jesus quis passar nessa parábola, que se você não aprender, vai chegar um momento que você vai ter que passar por uma encarnação expiratória até aprender. Tem alguns exemplos que eu pensei para deixar isso mais claro. Até ontem, no estudo que nós fazemos no nosso lar, a gente estudou um capítulo que falava sobre essa questão. Um exemplo que foi dado foi de casais que casam, passam por problemas no casamento, depois separam e não conseguem se reajustar numa própria encarnação, ou fica muita mágoa, muita rancor entre eles, e passam vários e vários anos, vários até séculos, até conseguir sanar essa mágoa. Então, o exemplo que a gente viu ontem no nosso lar foi sobre casamento, mas pode ser estendido isso para qualquer outro tipo de desavença. Se for pessoas que se declararam inimigos, por qualquer motivo fútil, que no fim a pessoa acaba gerando tanto aquele ódio que chega um momento que ela acaba até esquecendo o que motivou aquele sentimento. Ela acaba só gerando ódio, então chega um momento que tem que ser resolvido aquilo. Então é tentado por várias encarnações aqueles espíritos se reencontrar até conseguirem sanar aquele problema. E qual que é o último nível o último estágio que Deus, na sua infinita misericórdia, traz para nós? Chega um ponto que esses espíritos vão acabar voltando, reencarnando como pais e filhos, porque estando na mesma família, eles vão conseguir de uma forma ou de outra resolver esses problemas, essas pendências. E o outro exemplo também que eu lembrei, tem uma história que é contada de Chico Xavier. Uma vez ele estava atendendo lá no centro dele e chegou uma mãe com uma criança nos braços, chegou e falou: Chico, meu filho nasceu sem os braços, é surdo, cego, e os médicos acabaram de me dizer que ele está com uma doença e que ele vai precisar amputar as pernas. E aí ela falou: eu quero entender o porquê que ele está passando por isso. Aí Emmanuel falou para Chico, Emmanuel, que era o mentor de Chico, falou: Chico, esse irmão, nas 10 últimas encarnações, esse irmão se suicidou. Então foi dado 10 oportunidades dele voltar e conseguir passar por essa prova e não se suicidar. E nessa última encarnação, esse irmão pediu que de qualquer forma ele fosse auxiliado para evitar de se suicidar. E ele já está chegando aos 5 anos, ele está começando a pensar em se jogar num lago que tem perto da casa dele. Então é por isso que chegou essa doença e que ele vai precisar realmente amputar as pernas para ele conseguir passar por essa encarnação e passar por essa prova sem se suicidar. Então aí é um exemplo muito claro desse ranger de dentes. Bom, aí por fim, então eu coloquei aqui também um exemplo que tem na questão 262A do Livro dos Espíritos, que esclarece também esse respeito. Falando: Deus pode impor certa existência ao espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Bom, e por fim, aquela frase final: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Analisando essa frase também, eu acredito que a gente poderia mudá-la um pouquinho, porque quando você fala os escolhidos, dá a entender que
o ato de escolher é praticado por Deus, quando na verdade a responsabilidade é toda nossa, porque nós é que temos que estar aptos a ser escolhidos. Porque Deus, o convite, nós recebemos o convite todos os dias, todos os momentos. Só que muitas vezes nós ignoramos esses convites. Nós ignoramos, como mostrado na parábola, nós ignoramos por vários motivos, muitas vezes por motivos fúteis. Colocamos outras coisas na frente com maior prioridade. Então nós temos aqui, da mesma forma, usando também um exemplo aqui do plano material, como é que eu posso, se eu quiser concorrer a uma vaga de médico, por exemplo, o que eu vou ter que fazer para entrar no hospital para trabalhar de médico? Eu vou ter que me preparar, eu vou ter que buscar o que é esperado de um médico, me preparar para conseguir chegar nesse objetivo. É a mesma coisa para eu chegar no reino dos céus, ou para eu evoluir e conseguir cada vez mais me aproximar de Deus. Eu tenho. E assim, todos nós sabemos o que precisa fazer, porque nós já fomos criados com um código moral dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós temos os nossos mentores, amigos, que estão sempre nos auxiliando e nos ajudando. Mas nós ignoramos. Então, por exemplo, nós sabemos que é errado sentir ódio das pessoas, nós sabemos que é errado ficar magoado com as pessoas, sabemos que é errado não cuidar do nosso corpo físico, que foi nos emprestado por Deus, mas nós muitas vezes não cuidamos, exageramos na comida, não fazemos atividades físicas, e assim por várias outras coisas. Então, que sirva para nós mudarmos nossas atitudes daqui para frente e começar a entender o que eu preciso fazer para ser um dos escolhidos, ou para me tornar apto a ser escolhido para chegar até o reino de Deus. E todos nós temos a resposta, nós sabemos, mas muitas vezes nós não ouvimos. Bom, eu coloquei aqui algumas opções, de repente, que a gente poderia buscar. Então, procurar nos livrar dos vícios e das paixões da vida material. Procurar viver segundo o Evangelho de Jesus, que é nosso guia moral. Procurar viver segundo tudo que Ele nos ensinou. E, acima de tudo, perdoar. Perdoar nós mesmos, como nós somos duros com nós mesmos, muitas vezes. Perdoar nossos irmãos. E amar mais. Porque só dessa forma que a gente vai poder continuar evoluindo e não vai ficar estacionado na nossa evolução, vai poder continuar seguindo o nosso caminho e buscando chegar à perfeição. Um degrauzinho por vez, um passinho por vez, até conseguir chegar cada vez mais perto de Deus. Bom, então, era isso que eu gostaria de ter passado hoje. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Que sirva de reflexão para todos nós. Lembrando, que os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. Então, tudo que eu estou falando aqui serve muito para mim também. E muito obrigado de novo pela oportunidade. Fiquem todos em paz. Então, eu pedi agora para a Rosângela fazer as libações aqui. Encerramento. Muito obrigado. Boa noite a todos, nesse formato híbrido. Obrigada, Anderson, pelas reflexões dessa noite. Que possamos, a partir de agora, nos colocar como melhores e que possamos estar sempre prontos a servir.
que realmente nós recebemos o chamado a todo momento. Nós é que não cumprimos a esse chamado. Que possamos a partir de agora refletir e nos preparar para que possamos ser servidores e pessoas melhores. Vamos então nesse momento, quem tiver o seu copo d'água por perto, vamos procurar serenar os nossos corações, fechar os nossos olhos levemente. Vamos nos transportar neste momento perto da natureza, local que nos faz sentir próximos da presença de Deus. Pode ser um campo florido, pode ser uma praia, ou quem sabe aquela visão magnânima de um belíssimo pôr do sol. Que a gente possa sentir os ventos e a brisa tranquila se fazendo presente no ar que respiramos. E agradecidos que somos, em tranquila serenidade, confiante no nosso divino amigo, Mestre Jesus, vamos encher os nossos corações de amor e vibremos pelo globo terrestre. Que uma luz azul envolva o nosso planeta, transformando em vibrações de paz, amor e reconforto a todos que estão neste planeta, encarnados ou desencarnados. Vibremos também por todos os dirigentes e líderes de nações, que neste momento eles sintam-se imbuídos da responsabilidade que lhes cabem na condução de seu povo de forma digna, dentro do amor e do respeito ao próximo. Vibremos em especial pelo nosso país, pelo nosso belíssimo Brasil, que ele possa receber neste momento fluidos salutares, que todos os cidadãos percebam e sintam a força divina entrando em seus corações e transformando em força, fé e determinação. Vibremos também pela nossa belíssima doutrina espírita, que a cada dia ela se fortaleça de tarefeiros que queiram cada vez mais serem servidores e possam auxiliar o seu irmão através dessa doutrina esclarecedora que nós recebemos. Vibremos também pelas nossas crianças, pelos nossos velhinhos, por todos os espíritos que neste momento suplicam a misericórdia divina, que todos sintam a energia necessária para a condução diária de suas tarefas. Vibremos ainda pelos hospitais, pelos médicos, pelos enfermeiros, por essa equipe, verdadeiros soldados, prontos a ajudar, acolher e tratar todos os irmãos que neste momento se recuperam em seus leitos, que eles possam sentir a energia necessária para que possam auxiliar e receber e doar a esses irmãos tudo o que possa ser necessário para o tratamento do corpo e do espírito. Vibremos também pelos nossos vizinhos, parentes e amigos
vibremos ainda por talvez aquele suposto inimigo. Que todos também recebam neste momento a influência divina, que a luz bendita entre no coração de todos e conduza todos em fluidos de paz e amor. Pedimos a permissão à espiritualidade para vibrarmos por nós mesmos, que possamos garantir no nosso corpo e a nossa alma força necessária para a condução de mais uma semana, de mais trabalho, de mais estudo e de mais vitórias. Entreguemos agora uma vibração especial, aquela bem quente que vem do fundo de nossos corações, à espiritualidade, e que ela haja ao irmão que neste momento necessita do acolhimento e da proteção divina. Pedimos ainda a fluidificação da água, que nela seja depositado o remédio necessário para a saúde do nosso corpo e da nossa alma. E que assim seja. E assim, agradecidos que somos por tudo que aprendemos hoje, por tudo que recebemos, e ainda que pudemos doar, vamos dizer do fundo do nosso coração: Pai amado, Jesus misericordioso, somos gratos pela nossa vida, por todas as oportunidades que recebemos, pelo belíssimo ensinamento e pelas dicas de hoje, para amanhã, com certeza, sermos melhores. Querido Mestre, doce Jesus, guia nossos passos em Tua luz, eterno amigo da perfeição. Guarda contigo nosso coração. Que assim seja, que todos tenhamos uma semana abençoada e que possamos estar aqui na próxima terça-feira para o nosso encontro, ainda nesse formato híbrido, inteligente e capaz de unir quem está distante e nos mantermos distante quem está aqui perto. Tenha uma excelente semana, muito obrigada e até a próxima terça-feira a partir das 20h15. Boa noite.